Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Que Deus vos abençoe. Hoje eu quero deixar uma reflexão de fé maravilhosa. Eu quero falar das escolhas de Deus e das escolhas humanas, vontade permissiva e vontade boa, perfeita e agradável. E aí você tem em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesta vontade que devemos estar. Mas vamos lá, deixa eu ilustrar isso aqui, audiovisual, para vocês entenderem. Muito bem. Nós temos Matias e temos Paulo. Um foi escolhido antes da descida do Espírito Santo e o outro depois que o Espírito Santo desceu. Existe uma diferença grande aqui. Veja, um antes e um depois. Uma escolha humana, uma escolha divina. Uma escolha Matias, uma vontade permissiva; Paulo, uma vontade boa, perfeita e agradável. Uma escolha divina. A escolha depois do Espírito Santo. A gente sabe. Ele foi posto no ministério depois que o Espírito Santo desceu. Mas a gente sabia que ele já tinha sido escolhido antes do seu nascimento. Então veja só. Deus, quando chama um homem, Deus não escolhe preparados, mas prepara escolhidos. Se você observasse o apóstolo Paulo, jamais alguém pensaria que esse homem seria um escolhido de Deus. Jamais. Pelas atitudes que ele praticava, jamais se pensaria isto. Mas Deus não escolhe preparados, mas prepara os escolhidos. Esse homem foi escolhido desde o seu nascimento. Ou seja, quando a pessoa nasce para ser uma liderança, um pastor, ele já nasce com aquilo. Deus vai prepará-lo, porque ele já é um escolhido. Então Deus vai preparar esse escolhido para exercer a sua posição no corpo de Cristo. Mas aí você precisava preencher o lugar de Judas, que aquele local não seria preenchido, aquela vaga não seria preenchido por Matias, mas seria preenchido por Paulo. Aí você tem que, antes do Espírito Santo descer, eles lançaram sorte e escolheram Matias. Aquilo foi uma vontade de homens. O profeta frisou isso claramente. E nós vamos colocar os parágrafos aqui para você entender. Aquilo foi uma vontade humana. Aquilo foi uma vontade permissiva. Deus permitiu. Deus deixa muitas vezes a vontade permissiva dele operar. Ele permite. Os homens não querem. Os homens querem, os homens insistem, os homens querem colocar outros no ministério. Então Deus permite. Deus permite que isso aconteça. Mas nada frustra os seus planos. Ele vai colocar o homem que ele escolheu
na posição correta. Então o apóstolo Paulo foi escolhido depois da descida do Espírito Santo. Depois, é outra coisa. E aí está na vontade boa, perfeita e agradável. Vamos ver aqui o que o profeta diz sobre isso. Mensagem desde então, parágrafo 199. Eu quero saber o que o profeta diz. Coré, Datã e Abirão ficaram contra o profeta, mas aqui nós estamos para pregar o que o profeta pregou. E diz que eles lançaram sorte e caiu sobre Matias, e ele nunca havia feito nada. Aquela foi a escolha do homem. Observa só. Escolha do homem, escolha de Deus. Vontade permissiva, Deus permitiu. Vontade boa, perfeita e agradável, o apóstolo Paulo. E Deus saiu e pegou o sujeitinho mais vil que havia na cidade para tomar o seu lugar. Um velho judeuzinho. Quem era o homem vil? Paulo. Então veja só. Aquele homem que as características dele jamais, o que ele praticava jamais seria um homem que tomaria aquela posição. Mas Deus conhece o teu coração. Deus chama homem segundo o seu coração. Não é a escolha humana que os homens estão ali, e ali há aquelas pessoas que são mais próximas daquele líder, que são bem mais próximas, que estão ali, que ele diz que confia. Então coloca-se outros homens no ministério, quando eles nunca foram chamados para aquilo. Então veja só, vamos ver aqui o que o profeta diz. Hebreus capítulo Mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, parte 1, parágrafo 24. Então, quando Deus escolheu Paulo, o homem escolheu Matias. Isso aqui é o profeta dizendo. Não fique contra o profeta que você vai se dar mal. Quando eles lançaram sorte, mas ele nunca fez nada, aquilo mostra que poder a igreja tem então para fazer uma escolha, para eleger seus diáconos e enviar seus pregadores a lugares diferentes. Agora preste atenção, isto muitas vezes é carnal. A escolha às vezes da igreja, de outro pastor escolhendo outro pastor, colocando no campo e enviando, é carnal. Muitas vezes, e nós temos aí na mensagem muitas escolhas carnais. Muitas escolhas porque eram amigos. E aí nós estamos vendo o povo morrendo. Não queira assumir uma posição que não é sua. Escolhas humanas não dá certo. Não dá certo. A gente sabe que Matias com certeza deve ter pregado o evangelho, mas não aparece ele. Isto equivale, ele não aparece os atos que ele fez. Isso equivale a dizer que aquela posição entre os 12 não era dele. Tem muita gente assumindo posição que não é sua. Não faça isto, que você vai se dar mal. Então veja só. Então aqui você fica claro. Deus escolheu Paulo. Os homens escolheram Matias. Você ocupa uma posição que não é sua, você vai arruinar tanto você como o povo. Vamos lá. Outra escolha eu quero ponderar convosco aqui. Se tratando de escolha, nós temos Saul e Davi. Então nós temos a escolha humana e a escolha divina.
você vai ver que o povo disseram que queria um rei. Observe comigo. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto eles te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8:7. Olha só. Queria um rei para ser igual às outras nações. Israel queria um rei para ser igual às outras nações. De qualquer forma eles queriam. Eles rejeitaram o reino teocrácio de Deus, quando Deus diz, eles rejeitaram a mim. Samuel ficou triste, porque o povo disse que os filhos dele não tinham condições de continuar o ministério de Samuel, por eles ter recebido peitas, ter se envolvido em corrupção. Samuel ficou triste, se sentiu rejeitado. Mas Deus disse, mas eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Sabe, as pessoas querem pastores que dê a eles aquilo que eles querem. Então eles rejeitam Deus para ficar com o homem. Eles querem homens que afague o ego deles, que deixe eles do jeito que estão, e as pessoas continuem daquela maneira. Querem homens que reinem sobre eles. Então, Saul foi escolhido. A gente sabe que ele veio a ser ungido, e tem muita gente aí que diz que é ungido. Ungidos são ungidos. Não duvide de ser. Saul também foi. Mas olha como ele terminou, levando sua família ao precipício, levando toda a sua família à morte. Saul foi salvo. O profeta William Branham diz, Saul foi salvo. Isso é inquestionável. Estas coisas foram escritas como exemplos para nós. Mas Saul foi salvo. A gente sabe, mas ele cometeu vários erros. Isso não significa dizer que às vezes as pessoas estão no local certo, mas elas têm um espírito errado. Então veja só, Deus disse, eles rejeitaram a mim. O povo aclamou Saul como rei. Mas o homem que Deus tinha era o pequenino Davi. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um homem que é escolhido segundo o coração de Deus, ele executa toda a vontade de Deus. Toda. Ele executa toda a vontade de Deus. Então você observe. Davi era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Saul sobressaía a todos dos ombros para cima, mas Davi era homem dos ombros para baixo. Isso é tema de outra pregação que nós iremos fazer. Agora veja, um homem escolhido por outros homens, ele tem coragem de enfrentar o vencedor de Golias, mas não tem coragem de enfrentar Golias. Porque Saul tinha coragem de enfrentar Davi, mas não tinha coragem de enfrentar Golias, já que Davi foi o vencedor de Golias. Observe. Porque Saul era atormentado por um espírito errado. E um espírito errado te instiga a ficar contra teu irmão, a lutar contra teu irmão. Ao invés de você enfrentar o adversário,
Ao invés de você enfrentar o adversário, não, você vem lutar contra seu irmão. E porque a gente sabe, existe muitas essas brigas dentro da mensagem, porque eles estão querendo ser um maior do que o outro. Ao invés de estarem batalhando juntos para ganhar as almas, não. Eles estão atrás de saber quem é o maior entre eles. Que tristeza, que tristeza. E muitos deles foram postos no ministério, escolhidos por homens. E por isso que nós vemos muitas destas coisas acontecendo. Então, Saul é vontade permissiva. Davi é vontade boa, perfeita e agradável. Esteja na vontade boa, perfeita e agradável, que você vai ver o quanto você executará a obra de Deus, toda a sua vontade. Que Deus te abençoe, te ajude nesta reflexão de fé. Que Deus te fortaleça a cada dia.